eu sou a Priscila Laranjeira e você é muito bem-vindo ao Conversão, o podcast da TV Jet. O nosso convidado de hoje é doutor em missiologia, mestre em teologia, fundou a primeira igreja Restaurando as Nações na Índia e atualmente é pastor na igreja Restaurando as Nações em Houston, no Texas. Gustavo Melo, nosso autor da editora Getsemane. Bem-vindo. Obrigado, pastora Priscila. É um prazer poder estar aqui contigo, fazer esse programa aqui com vocês, no Conversão, o podcast aqui da TV Jet. TV Jet, é verdade. É um prazer poder estar aqui também, poder também estar entrando em muitas casas neste momento, né? Legal. Antes da gente realmente entrar em outros assuntos, fala um pouquinho do seu ministério. Deus fez um chamado muito específico para a minha vida há 25 anos atrás, mais ou menos, algo que não era muito comum no Brasil, quando se falava de missões, mas não era tão forte naquele tempo ainda, e quando falava de missões era mais para o lado da África, e Deus falou comigo de uma maneira muito forte que me iria levar para a Índia. Então nós saímos realmente no ano de 2000, no ano de 2000, nós saímos para a Índia, eu com a minha esposa e uma filhinha de 1 ano. A Índia é conhecida por ter milhares de deuses. 33 milhões de deuses. Não é milhares, são milhões. 33 milhões de deuses. Tá, e como um cristão evangélico ministra a palavra, vive na Índia, tem a família, mora na Índia? É algo que, para o ser humano, é algo impossível. Não tem como realmente uma pessoa chegar, por exemplo, um brasileiro, ir para uma outra nação, outro idioma, se fala 19 línguas oficiais e mais de 700 dialetos. Então imagina você querer aprender cultura, idioma, língua, se Deus realmente não está ali, dificilmente realmente vai conseguir converter alguém. Se você quiser pegar a Bíblia, pregar através da Bíblia, as pessoas não creem na Bíblia porque os hindus, eles têm o sânscrito, eles têm o livro sagrado deles, né? E Jesus seria somente outro Deus, né? Então tem que ser realmente com o poder de Deus. Quando o poder de Deus, ou quando o reino de Deus realmente se manifesta, é onde realmente começa a haver conversões. A sua família se adaptou facilmente ou não? Sim, pelo fato que quando nós fomos, a paixão era tão grande pelo nosso chamado, a minha esposa tinha um chamado também bem forte de ir. Então, nossa paixão era tão forte que todos os obstáculos se fizeram pequenos. Tivemos muitos obstáculos, mas a paixão pelo chamado, pelo que Deus tinha para a nossa vida, era tão forte que esses obstáculos como que não eram nada. A minha filha era muito pequena, tinha 1 ano de idade, 2 anos, então ela cresceu ali também. Claro, tivemos os desafios, mas enfrentamos eles. Falando em desafios, você conta que sua filhinha sofreu um tipo de bullying na escola. Isso é algo que foi muito difícil para mim como um pai, porque lá as crianças começam a estudar numa idade assim, com 3, 4 anos, eles já vão para a escola, eles estudam muito. Então nós tivemos que colocar a nossa filha na escola também, e nós sempre educando a nossa filha dentro de casa. Eu falei assim, não é porque eu estou neste país, eu vou excluir ela do mundo. Então nós explicamos que ali tinha milhares de deuses, que em tudo que você faz ali na Índia, tudo tem Deus. Então a gente fala, não, mas a gente está aqui, nós servimos a um Deus, Jesus Cristo. Então nós colocamos isso bem marcado na vida dela. Então, ela, quando tinha 5 anos de idade, ela estava na escola e chegou um momento que começaram a adorar todos os deuses, e a professora aí que estava ali naquele momento falou, não, agora todo mundo vai cantar essa canção e vai adorar. E minha filha falou assim, eu não vou. Começou uma discussão ali, né? E minha filha, imagina, pequenininha, e a professora já transformada ali. Quando minha filha falou que não iria adorar os deuses, essa professora bateu na minha filha. Então nós fomos ali na escola, só que não tem muito o que fazer. O que você vai fazer? Você é estrangeiro, você não pode falar que você é um missionário, um pastor ali, por causa da perseguição. A Índia é um país de perseguição. Somente retiramos a nossa filha daquela escola, conversamos com ela, tudo, e buscamos uma outra escola que talvez tivesse um sistema um pouco melhor que esse. Encontramos uma outra escola, estava bem mais longe de onde nós morávamos. Minha filha começou a ir nessa escola, e nós um pouco preocupados como pais, uma criança de 5 anos vai criar trauma, vai ficar com medo e tudo isso na cabeça. E um dia ela voltou da escola e falou assim, pai, preciso te contar, né? Menininha falando, né? Preciso te contar o que aconteceu. Eu falei, o que aconteceu? Que lá nessa escola que eu estou, a professora também pediu para adorar os deuses.
pai, eu fiquei com muito medo, mas eu falei que não adorava, porque o meu Deus é Jesus Cristo. Glória a Deus. Quer dizer, não ficou com trauma, nada, ao contrário, minha filha é uma Firme grande serva de né? Deus hoje, tem uma grande convicção, por isso nós temos que ensinar os nossos filhos desde pequeno, conforme fala Deuteronômio 6, né? Falar todo o tempo da palavra de Deus e quem é Deus, né? Amém. A gente nem ia falar sobre isso agora, mas já que você tocou na infância, nós estamos vendo a nossa infância, nossas crianças ameaçadas por uma agenda global. Ataques vindo de todo lado. Você Sim. percebe isso em outros países, como a gente está percebendo aqui no Brasil? Sim, como você acabou de mencionar, é uma agenda global, não é algo do Brasil, não é algo dos Estados Unidos, é algo global. Foi colocado esse sistema e realmente nesses últimos meses eu tive na Europa, na Ásia, Oriente Médio, e eu tenho visto isso ocorrer. Tudo o que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, onde que eu moro, eu vejo acontecendo. Vi em Israel agora, vi na Jordânia, vi na França, é um sistema global. E eles realmente estão vindo em contra as nossas crianças. Isto é bem nítido, eles estão falando, eles querem perverter completamente as nossas crianças, o sistema, eles estão usando principalmente o sistema educativo, né? As escolas já tem milhares de professores formados para isso, né? Ao ponto, por exemplo, na Flórida, quando se foi colocada uma lei, recentemente foi colocada uma lei que era proibido de falar qualquer assunto relacionado à área sexual, de gênero, até o 3º ano de idade, até o 3º ano. E os professores estavam indignados assim, o que nós vamos ensinar para as crianças? Complicou, né? É algo que estão nos desenhos animados. Sim. É um desenho que... o Arthur, né? Agora também já com professor homossexual, todos eles, é um sistema realmente global. A Disney, não sei se vocês viram isso aqui no Brasil, mas recentemente também os diretores da Disney se reuniram, tudo falando que eles vão entrar com tudo em todos os desenhos, tudo que eles fazerem, eles vão colocar personagens transexuais, homossexuais, da agenda deles, que é justamente para destruir as crianças. Você tocou na Disney. A Disney perdeu audiência porque há uma parcela bem significativa da sociedade que não concorda com essa agenda. Mesmo perdendo dinheiro, perdendo audiência, eles estão se mantendo firme nesse propósito. Essa agenda não surgiu do nada, ela vem sido manipulada, planejada há muito tempo. Por que o grande reset? É um sistema global, é um sistema. Não falo o nome da pessoa, não existe uma pessoa, mas existe um sistema por trás disso que está controlando todas as empresas, que está controlando tudo. Antes, só saindo um pouquinho da Disney, mas já volto aqui. Antes, você iria fazer uma propaganda, qual era a intenção de você fazer uma propaganda? Por exemplo, eu vou fazer uma propaganda do meu livro, vou falar do meu livro. Hoje as propagandas já não são mais sobre isso. As propagandas são direcionadas à agenda deles. Então eles não estão mais importando se vou vender meu produto. O que eles querem é colocar uma agenda. Então, por exemplo, antes estava muito forte a questão, vamos falar, do homossexualismo, lesbianismo. Não, tem que ser aceitação. Agora já levou para o como seria em português? Transgênico? Transgênero. Transgênero. Ao transgênero. Agora está levando para esse lado. Então, tudo bate nisso. Então, eu não tenho televisão na minha casa, eu tenho cabo. Mas às vezes, não tenho cabo, eu uso só tudo pela internet. Então, às vezes, passa algum comercial no YouTube, alguma coisa assim. Eu falei assim, meu Deus, o que tem a ver isso? Eu estava vendo uma propaganda passando do Weather Channel, que é do clima. Então, como tem muito furacão, então sempre começa um momento a passar e de repente mostrando, não tem nada a ver, estava mostrando lá um casal de mulheres se casando. Adidas fazendo propaganda de transgêneros. Então, é uma agenda global que eles já não estão se importando se vão perder o dinheiro ou não. Eles têm que estabelecer essa agenda. Porque o diabo tem pressa. Está com muita pressa. Você comentou do Grande Reset. O Grande Reset, eles colocaram um prazo. Eles colocaram um prazo para 2030. Tá aí, né? Tá aí. Eles falaram, vocês entram na internet, busca lá Grande Reset, entra na página deles e lá vai estar falando claramente todos os objetivos deles e eles estão alcançando. Eles usaram bastante a pandemia para colocar muito
desses objetivos deles, e eles estão acelerando cada vez mais. Eles estão acelerando, e não o grande reset, como muitos pensam, que talvez é somente a questão financeira, do comunismo, socialismo, vai muito além disso, entra na questão dessa agenda contra as nossas crianças, a agenda LGBT, entra na questão contra a palavra de Deus, que recentemente também Klaus Schwab, que é um do grande reset, articulador, né? O articulador, ele também mencionou a respeito que um dos objetivos deles é acabar com dos 10 mandamentos, acabar com realmente o cristianismo no lado do Ocidente. É acabar com os princípios judaicos cristãos. Isso é correto, fato. Correto. E para nós que somos cristãos evangélicos, nós percebemos o quê? Esse grande reset vai conduzir naturalmente para essa moeda única, para a colocação do chip, que é a marca da besta, seja ela de que maneira for. Sim. Então, para a ascensão do anticristo e possivelmente a volta de Jesus, né? Com certeza. Então, bem oportuno, vem o teu reino. Isso. Tá, me conta. Recentemente você esteve lá no Marrocos e teve a oportunidade de falar para o rei. Como é que foi essa experiência? Bem, deixa eu explicar. Eu tentei explicar isso no livro todo, né? Porque não é diante realmente do rei. O culto onde eu estava era transmitido ao vivo e ali naquele momento eu comecei a declarar uma palavra, falar o que eu tinha recebido no coração de entregar para o rei de Marrocos. Algo que no momento ali todo mundo ficou assustado, porque Marrocos é um país fechado para o evangelho também. Então, quando ao vivo, num culto ao vivo, a pessoa que eu estava traduzindo estava pregando para o inglês, eu estava pregando do inglês para o francês. Então a pessoa que estava me traduzindo ficou assim um pouco preocupada, porque você usou a palavra, qualquer país que seja rei, ditador ou até presidente, você fala a palavra presidente, já tem ali uma busca para saber o que estão falando, né? Então quando eu usei a palavra rei, eles já ficaram assustados, e quando eu usei o nome do rei, comecei a falar ali a palavra que Deus tinha colocado no meu coração, tudo. É algo que foi muito forte. Passado algumas semanas, comecei a receber notícias de coisas que estavam acontecendo realmente com o rei, que era justamente baseada nessa palavra que havia sido entregue, né? Quando você está num país que persegue cristãos e entrega uma palavra, você fica com medo? Sim, não com medo, mas existe, claro, aquela apreensão, porque você sabe que qualquer coisa realmente pode te acontecer naquele momento, mas também com a confiança, se Deus falou, Deus vai respaldar. Quer dizer que eu não posso ser preso? Pode ser que seja, mas se Deus falou, eu tenho que obedecer. Então, existe uma apreensão, mas eu confio em Deus que Ele tem o controle de tudo. Amém. Você trabalha com pastores, com líderes, nessa área de reavivamento, libertação e cura. Conta um pouquinho pra gente de como funciona. A maioria das pessoas, quando você perguntou a respeito da Índia, vamos lá. Como começar uma igreja na Índia? É que não tem como começar um ministério, uma igreja, ou converter as pessoas se realmente o reino de Deus não é manifesto, não existe a cura, a libertação. Eles realmente, quando falam um avivamento, nós estamos falando de conversão das pessoas, realmente a pessoa fala assim, o que eu preciso fazer? Vou dar um exemplo, eu estava no Líbano, e ali no Líbano eu estava pregando, o Líbano, um país fechado também, muçulmano, apesar de que tem muito católico, sim, muito bonito. E quando eu estava pregando, tinha uma pessoa ali, eu não conhecia, quando eu tinha feito um chamado, várias pessoas vieram na frente e tudo. Eu não conheço ninguém, somente coloquei, impus as minhas mãos, orei pelas pessoas. Não, eu creio que Deus, quando manifesta, você não precisa fazer nada, ficar inventando coisa. A palavra de Deus fala, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, eu somente orei pelas pessoas e uma pessoa assim, eu encostei nessa pessoa, se despencou ali tudo, mas eu não conhecia a história dele, não sabia de nada. Acabou o culto, tudo. No outro dia estou indo embora. Então, a cidade que eu estava era ao norte de Beirute. Então, quando eu estava regressando para Beirute, para ir para o aeroporto, depois de 2 dias, alguém liga para o pastor e o pastor... o pastor visitante está aqui contigo, então ele está aqui do meu lado, e a pessoa começa a narrar a história. Era justamente esse homem que eu tinha orado. Esse homem não era cristão, ele era muçulmano, e ele estava com câncer. E quando eu orei por ele, Deus tocou a vida dele, ele se sentiu que algo tinha sido diferente, ele foi no médico no outro dia e ele havia sido curado. E ele falou assim, eu quero servir esse Deus que vocês servem. Então,
é nesse momento quando eu falo assim, onde que nós trabalhamos com questão de avivamento, cura, libertação, justamente para tanto apoiar as igrejas como os ministérios a respeito disso. 2 dias, 3 dias mesmo antes de vir para cá, aqui. Espanhol. Tá. Não é espanhol, é português. Um pastor amigo polonês me ligou e começou a me perguntar justamente a respeito dessa área, porque muitas pessoas, aqui no Brasil até que alguns conhecem um pouco, mas quando se fala de libertação, muitas pessoas ainda não sabem o que fazer. E esse pastor José falou assim, olha, aconteceu isso na minha igreja, e agora, o que eu faço? O que é isso? Então, é nessa área onde nós entramos também para dar um apoio, né, para as igrejas, os pastores. Te ouvindo aqui, eu me lembro de Paulo no Aerópago. Você se sente meio assim? Aquele monte de deuses desconhecidos. Sim, eu tenho uma história dessa para te contar, e se alcançar o tempo eu te conto. Muito parecida. Conta aí, temos uns minutos aí. Muito parecida. Mas, voltando para a Índia. Cheguei ali, sem saber o idioma, sem conhecer ninguém. A cidade onde nós fomos, Deus me mostrou tudo numa visão aonde seria a cidade. Quando eu cheguei na cidade, eu tinha acabado de conhecer uma pessoa, nós literalmente não conhecemos ninguém. Então, como começar um ministério ali? Coisas começaram a acontecer, o sobrenatural ocorreu tudo, mas eu vou falar específico. Isso na Índia? Isso na Índia. Tá. Vou falar de uma igreja, como nós iniciamos uma igreja. As igrejas começaram a crescer, o reino de Deus se manifestando, libertação, cura. E uma pessoa escutou falar de mim. Nesse momento, a polícia tinha acabado de ir na minha casa, nós estávamos tendo perseguição. Então esse homem me liga e fala assim, você poderia vir na minha casa? Eu falo assim, desculpa, não sei quem você é. Bem, fazendo a história aqui curta, ele falou assim, a minha mãe, ela está... eu não sei se é possessa, eu não sei o que é, mas ela está atormentada. Eu escutei falar, alguém me falou que você faz algo e isso sai da pessoa. Você poderia vir na minha casa? Eu senti paz no meu coração, marquei com ele, fui na casa dessa pessoa. Quando eu cheguei na casa dessa pessoa, um vilarejo, tinha mais ou menos umas 50 pessoas me esperando. Quando eu desci da moto, essas pessoas vieram correndo e começaram a se prostrar diante de mim e a querer tocar os meus pés. Na Índia, como existem 33 milhões de deuses, o homem também é Deus. Existem os homens deuses. Então, na cabeça deles, quando eles falaram assim, um homem que faz sair essas coisas, ou cura, então é um Deus. Então, todos eles estavam ali se prostrando tudo. Eu, por favor, para. Ninguém parava. E eu falei assim, a única maneira de eu acalmar eles é falar que eu quero falar algo. Eu falei assim, eu preciso falar com todos vocês, eu quero falar algo. Então daí todo esse... Com tradutor? Isso, com tradutor. Eles voltaram para onde eles estavam, eles têm o costume de sentar no chão, eles se sentaram e eu comecei a falar. Mas eu estava tão inquieto com tudo aquilo, porque tinha sido a primeira vez, eu me senti como Pedro quando chegou na casa de Cornélio, Cornélio quis se prostrar diante dele, né? Só que Cornélio escutou e levantou, os outros ali não levantavam. E eu comecei a exaltar Jesus, eu comecei a falar de Jesus, eu falei assim, essa pessoa aqui não é ninguém, o meu tradutor, né? Eu não sou ninguém, só exaltando a Jesus, exaltando a Jesus. E eu fiz 2 coisas que eu não faço. Uma é ofender a religião de alguém. Ok, perigoso também, né? Sim, principalmente na Índia. Mas eu tava tão aquilo... Tava tão cheio. Eu não sei se foi inspirado pelo Espírito Santo ou foi a minha carne, mas eu olhei para ele e falei assim, olha, eu quero falar algo para vocês. Todos esses deuses que vocês adoram no hinduísmo não são deuses, são demônios. Opa. Quando eu falei isso, aí todos eles olharam para mim assim... Perdeu a audiência. Sim, perdi completamente a audiência, todos começaram a ficar nervosos, olhava, era nítido a cara deles, né? Então... Continuei falando com eles ali alguns minutos mais e fiz o que eu também não faço, principalmente na Índia, eu não faço isso. Perguntar se alguém quer entregar a vida a Jesus. Pastor, por que você não faz isso na Índia? Índia tem 33 milhões de deuses. Eles vão aceitar de se boa, aceitar, né? Mais um, isso. Então eu não faço. Mas nesse dia eu senti em fazer. Então eu falei assim, quantos de vocês querem entregar a sua vida hoje a esse único Deus, Jesus Cristo, e renunciar a todos esses deuses? O que você acha que aconteceu? Como cristã, eu ia falar todos, mas na realidade 1 ou 2, né? Ok. Uma senhora, levantou as mãos, mas era uma senhora, acho que ela não entendeu o que eu estava falando. Quando ela levantou as mãos e alguém explicou para ela, ela abaixou a mão. Então ninguém, eu falei assim, não tem nenhum problema. Eu falei assim, será que eu posso orar por vocês agora?
Fizeram assim, né? Só mexeram os ombros assim, como eles estavam chateados comigo, bravos, né? Nervosos, né? Também, né? Cutucou a onça com vara curta. Daí só mexeram os ombros assim, eu falei assim, fecha os seus olhos. Quando eu ministro libertação, quando eu oro, é Deus que se move. Então, não coloquei as mãos sobre ninguém, eu não sabia quem era a mãe do rapaz que estava com problema, eu não sabia de ninguém. Comecei a orar, quando eu comecei a orar, os demônios começaram a se manifestar. Mas assim, foi ali, dos 50, umas 7 pessoas caíram possessas, mas assim, feio. A mãe do rapaz estava nela? Uma delas era a mãe. Certo. E a mãe era uma senhora já magrinha, baixinha. Ela começou a bater em todo mundo. Os homens, ninguém conseguia segurar essa mulher. E um endemoniado aqui, outro endemoniado ali, outro ali. E ninguém sabia o que fazer. Eu fiquei parado. Fiquei olhando para a cara deles, todo mundo com os olhos bem abertos nesse momento. E o que você vai fazer? Eu fiquei quieto, olhando. E essa mulher batia em todo mundo e de repente ela começou a gritar. E gritava. E eu escutava o nome dos deuses. Daí eu falei pro rapaz, o que você está falando? Falei assim, ela está falando que eu sou o Deus tal, não tem ninguém que é maior que eu, tudo. Daí eu olhei para todo mundo e falei assim, hoje eu vou provar para vocês que isso não são deuses, mas são demônios e que somente Jesus Cristo é Deus. E foi diante dele, no nome de Jesus Cristo, sai. Daí saía esse demônio, saía esse. Estou resumindo a história aqui. Quando todos estavam libertos ali, eu falei assim, quantos de vocês agora querem renunciar a todos os seus deuses e entregar sua vida somente para Jesus Cristo? Todos se converteram naquele dia. Aleluia. Aí nasceu a igreja. Aí nasceu uma das igrejas. Tremendo. E assim foi como nasceram praticamente todas as nossas igrejas ali na Índia. Então, no seu ministério, você falou de cura, falou de libertação muito forte, muito impactante, Sim. E o reavivamento. Então, o reavivamento... Que é o que a igreja de hoje precisa, Sim, né? onde realmente faz trazer essa paixão de novo, né? Esse amor de novo por Jesus Cristo. Não é somente cultuar a Deus ou de dizer assim, eu estou indo na igreja no domingo, mas de realmente estar apaixonado por Jesus. Igual a igreja primitiva, não importa se estava passando perseguição ou não, e ver aquelas pessoas realmente vindo a milhares para Jesus Cristo, né? Aquela conversão verdadeira, não porque eu quero ser mais um, ou porque é a religião da popularidade agora, todos são cristãos, eu quero ser cristão, como foi na época de Roma, quando Constantino se declarou, né, o cristianismo como a religião oficial de Roma, do Império, mas sim justamente por um amor, aquele amor da igreja. E quando você fala de avivamento é isso, né? É realmente conversão de almas, paixão realmente pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Deu para entender um pouquinho que a Índia é um desafio gigantesco, mas nós ouvimos falar muito que a Europa está esfriando, está perdendo a questão de evangélicos, de cristianismo, está se afastando. No seu ministério, países da Europa também fazem parte? Eu não tenho ministérios, eu não tenho igrejas na Europa, mas tenho muitos amigos na Europa, prego na Europa. Então, recentemente, estive pregando, mês passado, estava pregando num acampamento de jovens na França. E eu vejo até, assim, tem aquelas igrejas frias, tem uma tradição, mas eu vejo uma geração se levantando ali. É o reavivamento chegando. Isso, eu vejo uma geração apaixonada. Por exemplo, eu tenho um conhecido que ele prega nos metrôs da França. E é um apaixonado realmente pelo Evangelho. E um tempo atrás eu estava na Inglaterra, pregando na Inglaterra, e eu estava indo para pregar em Lyon, não em Paris, em Lyon, França. E ele falou assim, poxa, pastor, estou sabendo que você vai para Lyon, será que você não poderia vir para Paris um dia antes, tudo? Eu falei assim, posso, não tem problema. Eu falei assim, só que o único problema é que eu não tenho culto nesse dia. Meus cultos é no metrô. Eu falei assim, vamos no metrô. Não tem problema, eu fui no metrô com ele, em 15 minutos pregamos para mais de 500 pessoas, de um vagão para o outro, e é algo que eles fazem constantemente. E ali nesse tempo, com ele ali na França, conheci muitas outras pessoas, jovens e de todas as idades, ali também pregando o evangelho nas ruas, né? Pregando para os muçulmanos, tudo. Claro, houve uma invasão muito grande de muçulmanos na Europa. Então isso, claro, debilita muito, mas existe sim ali uma geração que está se levantando na Europa e tem boas igrejas ali também. Amém. Voltando para onde você mora, você já está um tempão nos Estados Unidos. Sim, 9 anos. Isso, a gente ouve pelas notícias que os Estados Unidos estão num momento um pouquinho diferente do de sempre, né? Porque eles são bem-sucedidos, terra da liberdade, do progresso, mas hoje tem uma recessão chegando lá. Dá para sentir? Claro, com certeza. Daí voltamos de novo à agenda global.
Está tudo dentro da agenda do que eles querem. É o sistema global trabalhando justamente o país mais forte, o país que realmente tem que quebrar é os Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos não quebrar, eles não têm como implantar o Grand Reset. Então, eles estão forçando tudo para quebrar o país. O presidente atual está ali porque realmente foi uma fraude. Foi uma fraude. Não tem como falar, não vou entrar no em questão Brasil, de... isso quem pode falar não, hein? O STF lá corre atrás de quem fala de fraude, mas lá foi uma fraude. Sim, não. Foi bem claro. E ele entrou ali e colocou justamente todo o que eles querem fazer, ele colocou ali em ação. Tudo. Começou a imprimir dinheiro, começou a dar dinheiro para todo mundo. Então, com tudo isso que aconteceu, começou a subir as coisas. Assim, eu vejo assim, coisas que eu comprava que era, um exemplo, $5, hoje está 10 ou 15 dólares. Realmente está mais de 100%. Subiu muito as coisas. Então nós vemos realmente muitas pessoas preocupadas, pessoas de negócio, tudo. Realmente está. Você está em Houston. Agora, petroleiro também está sentindo essa crise lá? Sim, principalmente o petróleo, porque o Grand Reset fala justamente do... Moeda única? Não é da moeda única, da questão econômica. Da econômica não, da... Ambiental, do clima. Isso. Então o petróleo para eles é algo que não serve. Não é para usar. Isso. Então daí eles estão forçando também muito a questão contra o petróleo. Mas deixa eu falar a respeito de recessão, tudo isso que está acontecendo, que eu vejo nos Estados Unidos e vi em todos os países. Por exemplo, nos Estados Unidos, depois que entrou esse presidente e começou muitas coisas, as pessoas não querem trabalhar mais. Porque o governo está bancando. Que justamente o Grand Reset... Aconteceu aqui também, o Grand Reset é o comunismo. O comunismo, você não precisa trabalhar. Eu te dou o dinheiro aqui, eu te ajudo, mas você vai fazer o que eu faço. Cuba, é só você ver esses países. Só que você fala assim, não, isso é Estados Unidos. Eu fui para a França, a mesma coisa. Eu fui na Jordânia, a mesma coisa. Eu fui em Israel, falei assim, você tem que ir 5 horas antes no aeroporto. Eu falei, não, 5 horas, imagina. Eu chego no aeroporto 2 horas, não, 5 horas, porque nós não temos trabalhadores, tem poucos trabalhadores, então as filas estão enormes. Em Israel também. Então, em todos os lugares, você vê que está acontecendo a mesma coisa. Então, os Estados Unidos é o país que realmente, o número 1 que eles querem quebrar, para que realmente possa essa agenda entrar em ação, né? Esse é um aspecto que eu não tinha pensado. Mas se não vão usar petróleo, vai voltar para quê? Para queimar carvão? Aí não vai, a questão ambiental não vai pesar? Então, daí mas a questão ambiental agora, a questão tudo solar, daí eles começam a criar outras coisas, mas essa questão ambiental também é tudo... Se nós vamos estudar, não tem nada a ver, é algo somente para enganar as pessoas, focar em outras coisas que não tem nada a ver. Recente, a rainha da Inglaterra morreu, assumiu o rei Charles III, e a gente lê que ele faz parte desse grupo que quer o Grande Reset, quer a moeda única. Sim. Você acredita que ele tem a ver mesmo? Sim, não, ele está bem envolvido, no entanto, quando foi falado do Grand Reset, né, que em 2030 você não vai ter nada, mas você vai ser feliz, ele foi muito, não sei se você sabe, esse é o slogan deles, Sim. né? Ele foi muito confrontado com isso, mas ele é parte grande ali também disso, do Grand Reset. Então eu imaginei que quando a rainha faleceu, né, e ele tomou posse, isso foi uma força muito grande para esse grupo também, né, para esse sistema tomar mais força. Nessas andanças pelo mundo todo, o que mais te marcou? E o que é a Hope Home? O que mais me marcou, como eu falei, essa conversão, quando eu vi esse povo se convertendo, foi marcante. Mas o que mais me marcou foi... Imagina você pregar para pessoas que adoram 33 milhões de deuses. Você fala assim, a pessoa se converteu. Mas como você tem a certeza? Não tem, né? É difícil. Então, é difícil, porque você não está na casa. Então, por mais que você explica, porque está na cultura. Então, é como o quê? Um católico aqui, ele se converteu, ainda tem as imagens, tudo aquilo ainda pesa. Fala assim, puxa, agora você imagina 33 milhões de deuses, aquilo bem na cultura, as imagens, os templos, tudo isso. Chegou o momento do meu primeiro batismo. Então, várias igrejas... Batismo na Índia. Então, várias pessoas... Não foi naqueles rios. Então, vamos lá, calma, vamos lá. Daí, já tinha... Várias pessoas já tinham se convertido, nós já tínhamos aberto várias igrejas em vários vilarejos diferentes. Então, eu falei assim, Senhor, como eu vou fazer?
Só que na visão que Deus tinha me dado, quando Deus me levou para nesse lugar, a cidade onde que nós estamos como base é a cidade santa do hinduísmo, é Varanasi, é onde está o rio Ganges. Tá. O rio é um rio sagrado. Sim. E Deus tinha me falado que o batismo tinha que ser nesse rio, o primeiro batismo. Meu Senhor. Então foi algo assim que eu falava assim, mas Senhor, eles vão pensar que é a mesma coisa que eles faziam antes, porque eles iam nesse rio para banhar, para se purificar. Então para eles vai ser a mesma coisa. Eu fiquei com isso na cabeça, eu falava, Senhor, e Deus falando assim, é aí. Então eu expliquei para eles, expliquei sobre o batismo, expliquei de novo, milhares de vezes. E você sentiu que eles estavam entendendo? Sim, não, eu senti, mas ficava aquilo ainda no coração. Eu nunca fui de sensacionalismo, eu nunca fui de querer mostrar nada para ninguém. Eu tenho que mostrar algo é para Deus. Então eu não estava preocupado, fiz tantos batismos. Não, o meu é com Deus. Então eu tinha aquela preocupação. Chegou no dia do batismo, encontramos um lugar um pouquinho mais afastado, onde não tinha muita gente. Tinha acho que umas 30, 40 pessoas para serem batizadas, e os homens chegaram com umas sacolas, uns sacos negros, esses sacos de lixo grande negro, assim grandes, como uns 4, 5, eu vi eles carregando assim, mas eu imaginei que eram roupas. Eu falei assim, eram roupas, porque eles se banham ali mesmo, colocam um pano ali, se troca ali mesmo. Eu entro no rio primeiro, falo de novo para eles, vocês entenderam, né? Eles já estavam cansados. Daí eu entro no rio, entra já aqueles líderes que já estavam formando naquele tempo ali juntamente comigo. Meu filhinho tinha meses, recém-convertido, meu filho nasceu na Índia. E pegaram meu filho e colocaram no rio. Não coloca nesse rio contaminado. Não, chega eu aqui. Enfim. Não, tudo bem, libertação e cura. Depois você ora. Sim. Enfim, daí eu comecei a chamar as mulheres primeiro, as mulheres começaram a vir, comecei a batizar as mulheres, e de repente eu vi esses homens pegando as sacolas, e começou a ir um pouquinho mais adiante, alguns metros mais à frente, nisso eu parei. Eu falei, o que eles estão fazendo? Eles começaram a abrir aquelas sacolas, e eles trouxeram ali todas as imagens, quadros, tudo que eles tinham do hinduísmo, eles trouxeram, eles começaram a quebrar e a jogar no rio. Né? Esse, para mim, foi um dos momentos mais marcantes da minha vida, de ver isso. Eu falei assim, uau, eles entenderam, se converteram realmente se converteram, renunciaram todos esses deuses para adorar o único Senhor e Salvador que é Jesus Cristo. Bom, eu ia perguntar por último, mas então, já que você falou dessa conversão tão impactante, tão maravilhosa, conta da sua. A minha... Você falou que converteu. Sim, me converti aos 18 anos de idade. Meus pais se separaram quando eu tinha 10, 11 anos de idade. Morava com a minha mãe. Minha mãe católica, meu pai sem religião. Católico então, praticante, como todo bom brasileiro. Sim, né? Mas é aquele, ausente da igreja. Aquele católico que pratica, que vai na igreja católica, que vai no espiritismo, que faz tudo, né? Sim. Então eu cresci nesse meio, assim, minha mãe me levava aqui, ali, e com tudo isso, naquela época, eu sempre gostei de esporte, falava que queria fazer esporte, eu me envolvi muito na capoeira. Comecei a fazer capoeira desde aquela idade, a capoeira muito envolvida com o espiritismo, né? Então eu estava sempre em centro espírita, carregava aqueles negócios também, tudo, e enfim. Nisso uma pessoa, um dos meus antigos professores, o meu primeiro professor de capoeira, ele tinha se convertido, só que fazia anos que eu não via ele. Ele é aquelas pessoas que ficam na praça, eu ficava, né, na Praça da Sé, ali em São Paulo, eu ficava jogando capoeira ali. Então eu encontrei ele ali, hoje ele mora na Espanha, né? Eu encontrei ele ali, só que agora ele é convertido. Então ele começa a falar comigo, e ele me fez uma pergunta, assim, a gente acabou de encontrar ele, ele falou assim, se Jesus vier, eu fiquei, Jesus vier, assim, que é isso, né? Assim, você vai para o inferno ou vai para o céu? Eu vou para o céu, sou uma boa pessoa. Ele falou, não, você vai para o inferno. Como eu vou para o inferno? Né? Bem assim, como é que eu vou para o inferno? Mas eu fiquei intrigado com aquilo, né? Mas tudo bem. Daí ele começou a me chamar para treinar com ele de novo. Eu falei, não vou treinar com ele, porque ele vive desaparecendo tudo, mas começou a me chamar. Enfim, voltei a treinar com ele. Nisso, ele sempre me evangelizando, falando de Jesus comigo. E eu sempre não, dando todas as desculpas que nós sempre damos.
Só que chegou um momento que não tinha como dar uma desculpa, porque eu tinha ido participar fazer uma apresentação com ele num domingo, tinha terminado a apresentação e ele já ia para o culto. Eu falei assim, nós vamos para o culto. Por que você não vai agora? Eu não tinha o que falar. Então eu fui para a igreja com ele. Cheguei na igreja, fiquei em dúvida. Falei assim, e agora? Os espíritas falam que estão certos, os católicos falam que estão certos, esses aqui falam que estão certo, tudo. E agora? Assim, me entrou uma dúvida na cabeça, uma dúvida. E fui para casa, ele continuou me convidando, eu não fui mais para a igreja com ele, mas eu peguei uma Bíblia, encontrei uma Bíblia na minha casa, um Novo Testamento, e eu comecei a ler. E eu comecei a me perguntar, falei assim, Senhor, eu te amo, eu não te conheço, assim, mas eu te amo, assim, qual é o caminho? Eu não sei. Todos falam que estão certos. E eu comecei a ler a Bíblia. E um dia eu estava no ônibus, eu estava vindo do trabalho, eu estava no ônibus, estava lendo a Bíblia no ônibus. E eu li João 14,6. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Foi uma revelação de Deus para mim ali. Eu entendi que era somente através de Jesus. Eu dei o sinal, desci do ônibus, tinha uma igreja católica aberta. Eu entrei na igreja, não tinha ninguém, era de tarde, não tinha ninguém. Eu entrei no canto da igreja, me ajoelhei e entreguei minha vida para Jesus. Amém. Então, Gustavo Melo aqui no Conversão, podcast da JET, ele vai ficar devendo pra gente essa história lá de como ele se sentiu no aerópago, mas você fica ligado no podcast da JET porque tem muita coisa boa vindo por aí. Até a próxima.